E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos ver quem vai entrando aí. Quero chamar a Ju aqui para participar. Vai ser muito legal essa live, estou muito animado. Bom, essa live vai ficar gravada, então você pode assistir e acompanhar depois. Ó, aí, já tem gente entrando aí. Gente aqui da casa. Ó, a Ju já entrou. Eita, Glória. Ó, deixa eu ver aqui a solicitação. Vai ser demais. Eita, Opa! Glória. Que Ai, legal. gente, que E legal aí, aqui. Ju? Eu tava apanhando aqui, mas deu certo agora. Não, glória a Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, hein, Fabinho? Nossa, já tem um tempão que a gente não se fala, né? Só Verdade, faz tempo, acompanho, hein? só Verdade. acompanho aí as lives aí da igreja. Faz tempo já, hein? Nossa, mas fala que bom que a internet hoje, né, é a nosso favor, né? É, verdade. Né? Fala tão longe e a gente consegue parecer que tá tão perto ao mesmo É, tempo, né? é É, engraçado, né? é bem engraçado e bem É. legal mesmo, né? Mas muito feliz de estar aqui hoje, né, nessa live, né? Nossa, que legal. Tô, tô nervosa e tô muito feliz pelo convite, né? De estar de tá aí com você. Eu até tava, eu falei, meu Deus, né? Eu falei assim, vamos por assim, é um privilégio, né? Uma honra tá sendo convidado, porque a gente olha assim ao redor e fala assim, meu Deus, assim, tantas pessoas, assim, né? É, é, renomadas, tantas pessoas assim com tantas qualificações, né? Eu falei assim, e o Fabinho me chamou, e eu falo que, às vezes, por isso que a gente fica nervosa, assim, né? Mas eu falo que Aham. tudo existe um propósito, né? Tudo existe É, um propósito. Eu acredito que nada é por acaso, né? Tudo está nos planos de Deus, né? é Então, verdade. eu falei, se é isso, então vamos embora, né? Que legal, Ju. Vamos para Poxa, eu fico muito frente. feliz porque Uhum. quando nasceu isso no meu coração, eu comecei a escrever, eu estava no meu trabalho, eu comecei a Aham. escrever uns nomes, né? Sim. E, e pautar, né? Tipo assim, esse nome falaria sobre o quê? Esse nome falaria sobre o quê? E Uhum. aí eu quis escolher pessoas que eu já tinha caminhado, sabe? Não pelo nome, não pelo Aham, o que a gente sim, ouve sim. falar, mas pessoas Aham, que eu já tinha vivido e sabia que a pessoa tinha autoridade para falar naquilo, sabe? sim, E sim. aí, quando eu comecei a Legal. escrever, aí me veio alguns nomes do Brasil e o primeiro nome que veio foi você, Aham. sabe? Eu falei, Amém. poxa, eu acompanhei, eu sei como que é. E o Aham. intuito é não ser o super-herói, né? Não ser os Aham, feras, sim, sim, mas sim. é ser pessoas que Pessoas quiseram e precisaram. simples, né? Isso, pessoas simples que É isso. precisaram melhorar. Isso. Aí essa, né, que veio hoje à tarde, assim, né? Que Deus é isso aí, pessoas simples, né? É, Que eu acredito que movem, a gente move o coração de Deus com a nossa sinceridade, com o nosso coração, né? Eu é, acredito uma que é das isso, né? características que me fez, por exemplo, convidar você foi exatamente Aham, essa questão, porque eu sei, como eu acompanhei, por exemplo, eu me converti e você estava uhum, na igreja quando eu me converti, né? aham, sim, Então eu sim, acompanhei toda a sua trajetória até você se tornar a minha líder de louvor, por exemplo, aham, né? sim, Então, eu vi, né, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Com certeza quem está aham, acompanhando e quem vai acompanhar depois vai aham, poder talvez esclarecer ou vai poder talvez encorajar alguém a falar, poxa, eu tô nesse lugar e eu aham, preciso fazer alguma coisa, sim, sabe?
Sim, sim, Então, assim, pra gente sim. começar, Aham, bom, a gente já tinha conversado, não sei se você acabou preparando alguma coisa, mas para quem não sabe aí que tá acompanhando, você é líder de aham. louvor hoje, né? Da Sim, igreja, sim, né? Você sim. lidera não só a adoração, mas lidera o grupo também, né? Sim, sim, sim. Então eu queria que você contasse um pouco, né, um pouco da sua história, fizesse um resumo aí da sua história, Aham. de como Sim, você sim. iniciou aí no louvor, de como Aham. até o momento que você, como eu tinha falado, você entendeu a necessidade, falou, poxa, eu preciso, só o dom não Uhum. é suficiente, poxa, eu preciso aprimorar Sim, o dom, eu preciso, sim, sim, sim. depois, né, no meio do caminho chegou o Emílio, né, que Aham, também é sim. músico, né, e já tinha Sim. tinha uma musicalidade grande, né? O Emílio é Aham. um ótimo guitarrista. Sim, E sim, sim. aí eu percebi, né, durante Opa. todos esses anos, eu percebi realmente que você viu a necessidade e foi atrás, né, de Sim, entender. sim. Tô mexendo um pouco, tentando me acertar aqui. Dá Diogo. Então, eu tava até. Não preparei assim muita. Não quis escrever muito, né? Pra não ficar muito aquela coisa Mecânico. meia ensaiada, mecânica, né? Sim. Mas agora mesmo eu tava até pensando, né? Tava falando de louvor, tava. Fui muito lá atrás, foi muito lá atrás. Fui lá quando eu era criança, né? Ó. Foi muito ali, eu comecei a lembrar de como eu comecei a amar esse esse lugar, né, de louvor, né? Quando eu era criança ainda, né, quando meu pai me levou para a igreja, eu tinha 8 para 9 anos na época, né? E foi aí que eu comecei a amar essa parte de música, né? Que o meu pai começou a me ensinar a cantar, né? Da época, a gente não tinha muito recurso na época, né? Mas ele Aham. nunca deixava de comprar uma fita, né? Aquela cassete lá que eu Aham. ia na igreja, cantava na época, faz tempo já, né? E aí meu pai sempre me incentivava a cantar, mesmo sem recurso, mesmo sem saber, e ele me incentivou, e aí que foi crescendo dentro de mim o amor por adorar a Deus com a canção. Eu falo que eu não pontuo, falo que as pessoas falam assim, a adoração vai muito além de canção, né? É. Só que a canção é uma das maneiras da gente adorar a Deus, né? Sim. Então, e aí eu fui indo, a gente não tinha muitos recursos, não tinha muito como aprender ali, né? Então a gente fazia da maneira que a gente achava que era certo, né? E Aham. naquela época, na igreja, muitos anos atrás, eu cresci ouvindo aquela frase, né? Ah, irmão, eu não ensaiei hoje, eu não sei Uhum. cantar, né? Mas é Aham. para Deus mesmo, né? Então eu cresci Sim. ouvindo isso. E só que chegou uma época na minha vida que que essa frase começou a me incomodar, né? Hum. Porque eu falo assim, poxa vida, olha só, para Deus, né? A gente deveria ter um temor até em dizer, porque até anotei em Colossenses, eu sempre falo, quando a gente se reúne, eu sempre falo, né? Colossenses 3:23, que fala que tudo que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens, né? Eu sempre coloco. E como quando a gente faz as coisas para Deus, como a gente coloca assim, é para Deus mesmo, né? Como se não fosse a coisa mais importante que a gente teria Sim. que pensar. Por É. quê? Porque eu falo assim, para Deus, ele merece o nosso melhor. Porque quando a Amém. gente entende que quem é ele, quem é Deus, quando a gente entende o que ele fez por nós, e a gente entende que Deus deu seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas tenha vida eterna. Então Deus nos deu Jesus para que a gente fosse livre, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então, quando a gente entende isso, que ele deu tudo por nós, por que a gente tem que dar o nosso tanto o nosso mais ou menos para Deus, né? Sim. Então, aí essa frase começou a me incomodar, né? Até hoje essa frase para mim é terrível, né? Por quê? Porque se a gente for fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor, não é verdade? É Então verdade. essa frase não pode existir na nossa vida. Então foi aí que eu falei assim, não, eu preciso
quando a gente estava ali naquela igreja, sempre cresci ouvindo isso, né? E eu tive oportunidade também de estar numa igreja onde eu aprendi coisas, né, sobre ministério, tive ajuda de entender mais sobre ministério, sobre cantar, né? É a parte que eu não toco nenhum instrumento, mas é cantar, né? Então Uhum. foi aí que eu senti a necessidade de aprender mais, né? Eu falei, não, preciso aprender mais, preciso melhorar, porque o dom, ele é uma dádiva, é um presente Sim. de Deus, né? Que ele dá pra gente de graça. A gente nasce com um dom, né? Então, assim, que nem você toca o piano, o teclado. Você já tem esse dom. Só que você Uhum. tem que buscar o talento. O talento, Sim. ele vem com o nosso esforço, né? Vem com a nossa dedicação, com o nosso tempo. Então, o dom é de graça, é presente de Deus. Mas o talento, nós precisamos aprimorar ele, né? Foi aí que eu É. falei assim, não, eu preciso melhorar, preciso crescer, né? Preciso não que falo, nossa, né? 100%, Uhum. mas nessa busca por melhorar mais e oferecer para a igreja o meu melhor, né? O meu Uau. melhor que eu posso fazer, né? O nosso melhor é aquilo que a gente pode fazer com o recurso que a gente tem, com o nosso melhor. Não que eu falo o que eu vou tentar fazer, não, é o nosso melhor, porque a gente está falando de Deus, né, Fabi? É. Então, assim, é bem sério isso, né? É. E também eu acho que no caso, por exemplo, você não, como não toca nenhum instrumento, Uhum. acaba dificultando um pouco isso, né? Muito, muito, muito. Mas eu falo que Deus é bom, né? Deus mandou o Emílio, né? Mandou o Emílio que toca aí. Ele tá aí, não. Assim, mandou ele, porque assim, tenho eu não toco, né? Eu tenho a oportunidade de ter ele É, que me ajuda com os isso é muito tons, legal. né? Que é muito importante hoje pra gente que canta, é o tom. Eu, até na época que a gente que eu cantava no playback, era uma coisa que atrapalhava demais. Demais, Sim, demais, demais. É o tal do playback, que atrapalha é, muita gente. Porque cada um de nós temos a nossa extensão vocal, né? sim. Então, a gente trabalhando dentro disso, a gente consegue melhorar muito. Então, quando o playback era uma coisa que acabava comigo, né? Então, hoje, assim, eu falo que Deus é tão bom, né? Que ele junta as peças corretas, né? É, Para é que, verdade. que tudo se encaixe, né? E a gente trabalhando junto, né? Tudo fica muito mais fácil também, né? Sim, Deus é bom, né? Não, é, ele junta as coisas certinho, ele faz as coisas perfeitas, né? Ele prepara é. tudo, né? Une os propósitos, né? Une os propósitos, né? Nunca, eu já tentei, falei, meu Deus, mas negócio é cantar. Falei, então vou procurar melhorar. Aí, como assim, aqui na cidade a gente é muito carente dessa parte, né? Sim. Então, o último curso que eu fiz foi online, né? Então, eu falei assim, eu preciso de alguma coisa, então mesmo sendo à distância, eu consegui aprender algumas coisas, né, que me dificultava bastante. Uhum. E eu falo que a gente, hoje é que nem a internet, hoje é ao nosso favor. Tem É, as partes ruins, mas a gente consegue aprender muitas coisas, né, coisas boas, então a gente tem que usar para isso. Né? Eu sempre falo para os meninos lá, falo, gente, vamos procurar aprender. Ah, Juliana, às vezes fala assim, mas tá difícil o recurso hoje, não tô podendo investir. Mas enquanto você não pode investir, você pode buscar recursos na internet. Tem muita coisa boa, é, né? tem Que verdade. a gente consegue absorver muita coisa também, né? Então a gente tem que Sim. aproveitar bastante, né? E essa de cantar, isso foi bem lá atrás, bem novinha mesmo, que eu tive os incentivos, né? E aprendi a amar isso, né? Eu falo que a gente tem que amar. Antes falar, ai, assim, hoje eu falo, não, eu amo isso, sabe? Eu Uhum. amo estar ministrando, eu amo estar no altar do Senhor, eu amo estar ali. A gente tem que amar isso, né? Porque foi Ele que Aham. nos presenteou, né? Então a gente Ô, Ju, e tem que quando ser que assim. você, por exemplo, entendeu? Quando foi o start que você entendeu? Poxa, poxa, essa questão
ah, é para Deus mesmo, não funciona? Foi quando você passou a liderar uma equipe? Ou foi quando você começou a cantar tipo, com playback? Quando foi que você falou, cara, não é o suficiente? Não, foi bem antes mesmo de liderar, né? Que quando eu cheguei numa igreja onde eu vi que as pessoas faziam melhor, né? Então, Uhum, assim, eu estava num lugar onde as pessoas tratavam dessa forma. Ah, é para Deus mesmo? Ah, vamos lá, vamos ensaiar, vamos fazer aquilo. E eu falei, poxa, eu acho que não tá certo esse negócio, né? E foi quando eu vi que, oh, poxa, eu falei, eu posso melhorar. Quando eu vi que existiam possibilidades e pessoas que faziam melhor, eu comecei a pensar, falei, poxa vida, aquilo não era certo, né? E uhum, foi assim, entender, né? Principalmente entender quem que era legal. Deus, porque eu falo que a gente só oferece, né, o nosso melhor quando a gente entende quem é Ele. Então a gente Uhum. precisa entender quem Uau, é isso é legal. Deus, né? Não é, às vezes a gente só ouve falar, ai Deus, Deus é para Deus, mas a gente não entende quem é Deus, o que Ele significa para nós, né? Na Uhum. realidade, quando a gente começa a entender o que Deus significa para nós, que Deus é nosso tudo, né? Que Deus, É, a gente fala, não, existe uma necessidade de melhorar, existe uma necessidade de render a Ele o nosso melhor, né? Então foi quando eu comecei a entender realmente que quem era Deus de verdade, né? Quem era Deus de verdade e começar a ver que existiam possibilidades também de uhum. melhora, né? Sair daquele mundo ali de tanto faz, vamos lá, vamos do jeito que nós está, vamos fazer. E quando eu saí daquele mundo e entendi que quem era Deus na minha vida e que ele merecia, né? Então foi aí que eu vi a necessidade de entregar a ele sempre o melhor, né? É aquela Uhum. frase, a excelência, né? A É. excelência. Poxa, é interessante você ter falado, por exemplo, que você foi para um lugar e você percebeu que as pessoas faziam melhor. Uhum. Sim. Normalmente, dependendo para quem você fala isso, a pessoa acha Uhum. que, ah, então você estava se comparando, né? Mas é muito legal você ter trazido esse entendimento sobre, poxa, eu percebi que o que eu estava fazendo, para Deus Uhum. não era o melhor que eu tinha, que eu podia Sim, fazer sim, mais, né? sim. Porque Aham, acaba sim. tendo muito essa questão de comparação, né? Ah, Comparação, eu sim. não faço Aham. porque, ah, por que que eu vou ser, eu não sou profissional, eu não sou. Mas a pessoa Uhum. esquece que às vezes não é o melhor que ela tá dando também, né? Que ela Sim, pode sim. dar mais, né? Que ela pode dar mais, né? Às vezes a gente não faz, a gente faz aquilo que, né, até fala que é onde a nossa coragem dá, né? Hum, Sendo que se a gente se esforçar, a gente consegue fazer o nosso melhor, né? A é, gente tem que se esforçar, a gente tem que se esforçar e fazer o nosso melhor para Deus, sim, porque Ele merece, né? Ele merece, e eu falo que depois, primeiramente, é Deus, né? E a igreja merece também, né? isso é legal. Né? Isso é Eu legal de falo falar. que a gente, primeiro, a nossa adoração, ela é para Deus, né? Só que depois também tem as pessoas ali que estão ali para receber também. Então, as pessoas que estão ali, eu falo que a igreja, o ministério, ele significa, aprendi, o pastor sempre fala isso, né? Aham, Que o ministério é serviço, é sim. servir. Então, nós estamos ali para servir. Então, a igreja também ela merece o nosso melhor. Ela merece ter algo de qualidade ali naquela atmosfera, né? Então, a igreja merece também. A igreja vai ali, né? Eu falo que o pessoal, eles vão para a igreja, eles vão sedento, eles vão esperando É algo. verdade. Então, já pensou assim, quando a gente mesmo, às vezes você tá ali, você chega sedento, você esperando algo ali, e tá tudo uma bagunça, tá tudo de qualquer jeito, as pessoas, né? Aí eu falo, poxa vida, não é assim, né? Se a gente escolhe servir, a gente tem que servir. Porque eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, que Deus, ele não precisa do nosso serviço, do nosso louvor, vamos pôr, né? Deus não precisa do Aham, nosso louvor. Mas se ele nos escolheu, a gente tem que lidar isso como um privilégio. Porque se ele nos
escolheu, ele nos presenteou com o dom, isso é um privilégio muito É grande, verdade. né? Então a gente não pode negligenciar isso, né? É a questão, Fabinho, que às vezes eu sempre falo com a equipe, eu falo assim, independente do tamanho da igreja, Sim. independente da quantidade de pessoas que estão ali, a Uhum. gente tem que fazer o melhor para 10 pessoas do que a gente faria para 100, para 200, para 300, É né? verdade. E isso é inegociável. Ah, tem 10 pessoas aqui, a gente vai fazer, vamos fazer qualquer coisa. Não, a gente vai fazer o mesmo que a gente faria se nós estivéssemos numa igreja com muitas pessoas, né? E a É. gente não pode deixar isso, né? Excelência é isso. A gente faz para 10 e a gente faz para 1.000 a mesma coisa, né? E eu acredito que Deus ele se agrada dessa nossa visão de se preocupar com a igreja também. Eu acredito que ele se agrada, né? A gente Sim, tá. eu acho que a igreja, ela é a extensão, Sim. como a igreja ela é o corpo, ela é Uhum. uma extensão própria nossa, né? Então, por Uhum. exemplo, Sim, eu sim. não quero que o meu braço seja menor que o outro, né? Uhum. Então, Sim, sim. eu não quero lavar, eu não lavo uma mão mais que a outra, Uhum. então, assim, tudo que eu faço pro corpo tem que ser o melhor para Sim. todo, né? Então, por Exatamente, exemplo, às vezes exatamente. você vê, eu acho que é aí que às vezes acaba destoando pessoas do ministério. Porque às vezes Uhum. pessoas se dedicam tanto de um lado e outras pessoas, às vezes, do mesmo ministério se dedicam menos, é onde Menos. acaba tendo esse Uhum. impacto, às vezes até mesmo na igreja, né? Exatamente. Então, às vezes você Sim, vê, sim. que nem foi o caso que você disse, né? Poxa, eu cheguei num lugar onde que eu percebi que pessoas estavam Uhum. muito melhores preparadas e quando ministrava Uhum. junto, a igreja sente a diferença, né? A Sente. igreja, Exatamente. é, É bom que quando a gente vê, essas pessoas servem. A gente tem que pegar os exemplos bons, né? Tudo sim, aquilo que for bom a gente pega pra gente, né? E tudo que for que fala, não, não, não quero esse exemplo, né? Então a gente tem que pegar. A gente vai falar, poxa vida, e eu falei, nossa, que legal, né? Que top isso, que equipe top. Eu quero ser assim, eu quero melhorar, eu quero evoluir assim, uhum. né? Então, a gente encontra muitos desafios também, né, nessa questão, né? Mas tudo aquilo que a gente puder, gente, melhorar para servir com excelência, a gente tem que abraçar, abraçar Ô, mesmo. Ju, e, poxa, a gente, né, deu uma passeada aí sobre tudo Uhum, aquilo que você atravessou e percebeu, mas aham, como é que você saiu desse lugar? Tipo assim, qual foi o primeiro recurso que você buscou? Aonde que o Emílio te ajudou? Quando você percebeu uhum, que, poxa, uhum, a área que eu preciso e como, tipo assim, às vezes que tá ouvindo, que tem também dificuldade, sei lá, no canto, aham, ou tem dificuldade no aham. instrumento só e não canta, Sim, sim. pra pessoa, poxa, então o que que eu faço, né? Então, opa, eu fui buscar assim, aprender a melhorar, né? Treinar mais, porque Hum, quando eu falei que legal. eu treinava muito pouco, né? Eu falei assim, aí Na sua com casa mesmo, também né? tendo o Emílio junto, né? Treinar mais e buscar, que nem assim, a pessoa às vezes não vai ter, né? Alguém em casa. Sim. É, se puder, que nem hoje, vamos pôr, na internet a gente consegue professores também para estar auxiliando a gente. A gente sempre sentava ali, vamos ver essa canção, vamos passar ela, ensaiava bastante essa canção, observava muito as pessoas que estavam acima de mim, né? Hum, Porque à frente, né? Eu observava muitas pessoas falando, poxa vida, essa parte aqui, vamos pôr, eu preciso melhorar. A questão às vezes chegava no altar, eu tinha um problema muito sério na época de letra de canção. Eu tinha tanta vergonha, tanto assim, a igreja, eu chegava na frente da igreja, eu sabia a letra toda da música. Mas eu chegava na frente da igreja, eu travava.
dava aquele branco na minha mente e eu esquecia. E uma das coisas que quando eu saí de uma igreja e fui para outra, o Não que podia cheguei usar ali, eu falei, letra. rapaz, todo mundo tá cantando sem letra. E eu observando, falando, nossa, eu preciso aprender isso. Porque Aham. era uma coisa que me incomodava bastante, me prendia, Uhum. né? E eu não conseguia me livrar dessas letras. Não conseguia. Tava toda a letra na minha mente. Era uma coisa, assim, muito doida. Porque eu tava Que em casa, eu louco isso, né? cantava, sabia. Só que eu chegava na igreja, eu travava. Uma vez eu tentei cantar, eu lembro que bem no final, quando eu tentei cantar, sem a bendita da letra ali, eu fiz um negócio, virou um rebuliço. Eu falei, meu Deus, eu esqueci toda a letra. E eu comecei a prestar mais atenção nas canções, ouvir mais, ouvia sem pegar a letra ali, falei, não, eu vou aprender essa letra, eu Hum, vou aprender. E eu vi, eu achava, ficava maravilhada. Falei, eu tenho que aprender também, igual esse pessoal. E foi um desafio muito grande eu vencer essa timidez, porque era uma timidez grande que eu o não nervosismo conseguia atrapalhava, olhar, né? eu não conseguia encarar a igreja de frente. Hum, E eu me perdia totalmente. E foi uma das coisas que eu vi que eu precisava melhorar. Fui treinando, fui treinando, falando, eu vou abandonar a letra, eu vou abandonar, e comecei a treinar firme e forte, né? Pedindo ajuda a Deus, falei, Deus me ajuda, né? Também, que a gente precisa também, né? De ajuda. E foi assim que eu fui melhorando, né? Fui. Aí chegava ali, a gente fica tão assim, né? Tão, né? A gente chega sem reação, né? A é. gente fica sem reação ali. E eu falei, Senhor, eu quero chegar ali e eu quero. É lógico que a gente está ali, como já disse, servindo a igreja, oferecendo a melhor para a igreja, mas eu quero ser verdadeira ali na minha adoração, te entregar a minha adoração, sem barreira, sem medo, sem. E foi aí que eu fui, sabe, pedindo a Deus, foi aí que eu fui conseguindo me libertar dessa timidez, desse medo. E até atrapalha, esse medo atrapalha a gente na questão da afinação, né? Quando a Uau, gente que legal está isso. quando a gente está inseguro, É quando a verdade. gente está com medo, a gente não consegue manter uma afinação, a gente se perde totalmente, né? Então, às vezes, a questão da afinação é um bloqueio que a gente tem desse medo, dessa insegurança. Então, a gente treina bem em casa, treina bem, aí chega na hora, a gente treme, a gente, né, se perde, né? Esquece tudo E aquilo eu que fui, ensaiou, né? esquece tudo aquilo que a gente ensaiou. E eu fui observando muito, né, as pessoas, fui aprendendo muito e fui treinando muito em casa, fui me livrando dessa questão das letras, a questão do medo, né? Eu fui me libertando, né? Tanto eu fui pedindo a Deus, foi me libertando disso. E foi assim que eu fui, meu primeiro passo de melhora, né? Aí depois que veio a questão de, de buscar uma aula, né? De Hum, melhorar a afinação, a questão. Eu tinha muito problema. Hoje, muito a questão da parte. Tem pessoas que têm dificuldade de cantar agudo, eu não conseguia cantar grave. Eu achava verdade. lindo, eu não conseguia, eu saía totalmente fora e eu falei, não, eu preciso disso daí. Aí eu fui buscando, fui aprendendo e fui melhorando. Preciso melhorar muito mais, né? Mas eu Todos falo nós, né? que da onde, aonde eu estava, eu já não estou mais. Eu Que falo que legal. esse é um passo da gente falar assim, mas é tão pouco aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou buscando. Mas a gente tem que entender que aonde você estava, você não está mais. Então você É. avançou, né? A Eu acho gente, que é isso a que é gente vai legal. avançando. E o mais legal é que as pessoas conseguem enxergar. Por exemplo, quando eu comecei a Uhum, pensar nas pessoas que, nos uhum, temas, eu pensei em você porque eu sim, sabia que você já não era mais a uhum, mesma Juliana, sim, entende? sim, Que eu me converti lá e a gente teve toda uhum, a trajetória. Eu acho que a sim, gente passou pelas mesmas igrejas até eu vir sim, embora, né, pro sim, Japão. verdade. Então Verdade. eu realmente sei exatamente isso que você Foi. está falando, né? Aham. E a gente E pegou aprendizado desses lugares, né? Coisas boas. aprendizado, exatamente, o aprendizado. Muita coisa, Ô Ju, muita e coisa. os desafios de estar nesse lugar, de não tocar um instrumento, de às vezes não entender de um instrumento, embora Uhum, você tenha o Emílio,
E o Aham. desafio de liderar uma galera que tá tocando instrumento tão Nossa, bem. meu Deus, Fala um pouco é sobre grande isso pra desafio. gente. Porque, assim, no início, eu falo que, até essa questão que eu falei no início, né? Aí eu falei, Senhor, né? Que, às vezes, porque parece vamos por assim, vamos usar a palavra. Eu até contar um testemunho, né? Já aconteceu, né? Conta aí. Comigo de eu já passei por muitas coisas nessa parte de liderança, Uhum, muitos aprendizados, né? Até você teve um tempo com a gente, né? E sempre o desafio, existem, às vezes, bloqueio disso, né? Fala assim, poxa, mas a líder não toca nenhum instrumento, já aconteceu isso, uhum, da pessoa chegar e falar assim, nossa, mas ela não, ela é líder, mas ela não toca um instrumento, mas ela, né? Aí eu falei, poxa vida, Deus, será que eu tô no lugar certo? uhum. Sabe quando aí você tem aquela crise de identidade. Sim, Será que eu estou no lugar certo? Será que é para isso que Deus me chamou, para estar aqui na frente de um povo? Porque existe uma grande dificuldade de lidar com pessoas, né? é verdade. E aí eu tive Eu aquela crise sempre de fui difícil, viu, identidade. gente? Ó, a Ju tá aí, eu sempre fui difícil, né, Ju? Nossa, ainda bem no começo ainda, que a gente tá aprendendo, tá errando, tá acertando, tá errando, tá... Eu falo que eu errei muito nessa trajetória agora, fazem ali na quadrangular fazem 5 anos, né? E Caramba, 5 anos já. há 5 anos já, acho que um pouquinho mais de 5, né? E praticamente desde quando nós chegamos ali, a gente assumiu a liderança, né? É, E no começo foi muito difícil, porque assim, muitos problemas que eu não sabia lidar, muitas coisas que eu não sabia lidar. sim. E essa questão, quando eu fui, a pessoa pegou e falou isso, aí eu tive uma crise de identidade. Falei, poxa vida, eu acho que eu não tô, no lugar certo. Acho que não era para mim estar aqui, né? Mas eu fui falando, Deus, e agora? Será? É da sua vontade que eu esteja aqui liderando esse povo, conduzindo esse povo, com tanta gente boa, com tanta gente sabendo tantas coisas, e parece, sabe quando parece que você está no lugar errado, né? Uhum. E Deus foi curando meu coração disso. Deus foi Uau. curando meu coração e eu falei, todas as vezes que eu pensava em desistir por conta dessa questão, Deus ia curando meu coração, Deus ia restaurando. Vinha as pedradas, vinha as coisas. Eu falava, Deus, não, eu vou desistir agora, eu vou voltar para trás. Eu falei, aqui não é meu lugar, não é para mim estar aqui, sabe? E Deus vinha falando comigo, Deus vinha curando meu coração, restaurando meu coração e limpando as coisas que precisavam ser limpas, né? E colocando as coisas que precisavam ser colocadas no lugar. Hoje eu não tenho mais como se diz assim, um complexo de inferioridade, Que legal. né? Que a gente Ó, acaba glória a tendo, Deus. né, nessa questão. Sim, Porque eu falo que Deus, ele usa cada um da maneira que ele quer, né? é. E as coisas não são da maneira que a gente quer. E Deus não vê o homem como a gente vê. Né? Às É, vezes a gente verdade. vê de uma forma, a gente acha que tem que ser daquela forma certinha, não porque tem que ser assim, assim, assim. Só que para Deus não é dessa forma. Né? Se Sim, eu acredito que. Eu acredito, não, eu tenho certeza que tem um propósito para todas as coisas. De eu estar ali tem um propósito. E hoje, assim, eu vejo. No começo a gente tinha uma equipe bagunçada, sabe? Mas isso refletia de mim. Por quê? hum, Porque eu não sabia lidar com as críticas, não sabia lidar com essas coisas, né? E eu acabava me perdendo muito no caminho, né? E hoje eu tenho a certeza que, que Deus me colocou ali por algum propósito, né? Por algum propósito. E vendo o crescimento da equipe, né? Que a equipe tem evoluído, tem crescido muito. E eu tenho mais certeza ainda de que Deus me colocou ali e eu estou no caminho certo, né? Eu acredito nisso. Quando a gente vê os frutos, sim. a gente vê que a gente está na direção certa, né?
limpando, tirando as folhas secas, tirando os galhos e indo para frente Que legal. e frutificando. Então, eu creio que Deus tem um propósito muito grande, né? Diante disso tudo. Eu creio mesmo. Tenho Cara, você uma disse algo. convicção. Pode terminar, né? Não, é convicção mesmo de. Você disse algo, você passou bem rapidamente, mas você disse algo muito legal, que lógico que não é uma regra, eu acredito, Uhum. mas você disse que às vezes a bagunça que estava dentro de você, né, às vezes a insegurança refletia no ministério, né? Sim, sim, E às vezes a reflete gente muito. sente eu acho que se a gente trouxer isso para um geral, por exemplo, às vezes o ministério tem dificuldade de se acertar por conta da liderança meio bagunçada, Sim, né? E sim, às sim, vezes a exatamente. igreja tem dificuldade de entrar num ambiente real de adoração porque o Uhum. ministério já vem bagunçado, vem uma Bagunçado. já vem Exatamente. uma crescente toda bagunçada, né? Não sei se essa seria a melhor palavra. Exatamente. É E isso mesmo. Né? E a como que a gente, gente pode, como você acha que a gente pode começar a encontrar um caminho de unidade, de entendimento, de enxergar, de uhum, trazer, às vezes, por exemplo, às vezes o ministério consegue olhar e ver a dificuldade do líder e ao invés de tacar uma uhum, pedra, é, puxar para uhum. perto, poxa, ó, eu posso Puxar ajudar por nisso. perto. É, Sabe, é, eu entendo disso, eu posso fazer. sim, Como que a liderança pode ser aberta em relação a isso, sabe? sim, sim. São É, muitas questões, né, que envolve, é muito sim, complexo, né? sim, sim. Eu sempre falo pro pessoal que às vezes a gente não entende o que é ser líder, né? Ser líder não é ser um chefe, né? Que a gente manda e desmanda, né? Não dá aquela abertura. Eu Sim. falo que quando o líder é dessa forma, ele é mais um chefe, né? E acaba afastando as pessoas. Até essa questão da questão das críticas, das pedradas, que acontece? Já teve bastante vezes da minha vida de eu me fechar, entendeu? Me trancar, falar, não, agora assim, sabe quando tipo, você vira meio carrasco, né? Uhum. Às vezes a gente apanha tanto que a gente começa a não ser mais um líder, a gente ser um chefe e ser um carrasco, né? Uau. E aí que a gente começa tipo assim, a minha palavra e tal. Mas hoje eu vejo assim que para a gente ter uma equipe, a gente tem que ser, o líder ele tem que ser aberto. Porque a gente não vai acertar em tudo. A Sim. gente precisa dos outros para para detalhes, a gente precisa dos outros. A gente tem, eu até comentei com o pastor hoje mesmo sobre reuniões, né? Uhum. Antigamente eu não fazia, hoje já começamos a fazer. Às vezes a gente Legal. marca uma reunião geral, para acertar os detalhes, tal coisa, tal coisa. Mas Uhum. existem pessoas ali naquela reunião geral que não precisam nem ouvir aquelas coisas. É verdade. Aí eu falei, poxa vida, não, a gente precisa sentar. Eu preciso sentar com cada um, ouvir que eles têm a falar a meu respeito e eu o que tem a respeito deles para que a Uau, que gente legal. possa acertar E os crescer, né? detalhes, crescer. Foi aí que eu comecei a fazer. Posso falar? Pode, não, você pode falar. Você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Porque às vezes o líder não aceita essas coisas, né? Porque as Uhum. pessoas, não, eu sou líder. Não, não, não. O líder, ele tem erros, ele precisa de acertos, né? A gente nunca, às vezes a gente nem sabe que a gente está errando em certas coisas. Legal. Então a gente precisa dessa abertura para que exista unidade, né? Então, sem essas aberturas, não existe unidade. E tanto um com os outros, né? Eu sempre falo, gente, não tome, tipo, não se precipite em, mas fulano fez isso, isso, isso. Não, não. Chega e fala assim, ó, é isso, 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 vamos consertar tal coisa, para que exista a unidade. E até eu estava vendo, estou seguindo algumas lives, né? Entrei com uma com uma ministra de louvor e Uhum. ela até falou sobre isso, né? Sobre
o Ministério de Louvor, ele é um tripé, né? Eu sempre, as duas coisas, eu sempre coloquei como base, mas a terceira, eu Uhum. não tinha ideia, né? Então, assim, o tripé, para ele ficar de pé, ele precisa estar com as três bases fixadas, né? E Sim. essas três bases seriam o quê? A parte espiritual, a, Uhum. a parte musical e a terceira parte, que é relacionamento. Então, Uau. são as Nunca tinha três ouvido falar bases. realmente Não, sobre. também. Eu fiquei assim, sabe quando se fala, poxa, por isso que a gente precisa buscar pessoas com conhecimento, porque existem coisas que a gente nem imagina. É, Aí, aí comecei a ter coisas na minha cabeça, até falei, comecei a ter mudar para algumas coisas, para buscar algumas formas de trazer mais para perto, buscar de alguma forma, porque para esse tripé, para a gente poder o ministério ficar de pé, é necessário essas coisas. E a gente sempre foca nessas duas coisas, né? é E a verdade. terceira, a gente deixa passar, porque a gente se fecha no nosso mundo, entendeu? A gente tá ali, não, acabou ali, vamos cada um por si e Deus Uhum. por todos, né? Só que a gente precisa, para a gente permanecer de pé, para a gente estar no mesmo propósito, para a gente estar em comunhão, para que aquele período de louvor ele seja suba, né, com aquele cheiro suave, a gente precisa estar unidos. Se a gente não estiver unido, a gente não consegue. Eu tenho prova viva disso, né? Que já existiu momentos que eu falei, gente, tá acontecendo, não vai, não vai, não vai, não vai. E são coisas que precisam se encaixar, né? São coisinhas que Uau. estavam fora do lugar e precisam se encaixar. E às vezes é E mais isso a gente relacionamento, não tem a ver com parte espiritual, não tem a ver com. sim, Realmente, é engraçado isso. exatamente. Porque assim, adianta, às vezes a pessoa, vamos pôr, a pessoa é muito espiritual, Uhum. demais. Aí a pessoa acaba se fechando no mundo dela, ou às vezes a pessoa é só a musicalidade, e às vezes a pessoa não tem um relacionamento, né, com o próximo. Mas com a igreja também, né? Mas a gente está falando mais da equipe mais Sim. fechada, né? Para Uhum. poder entender, eu falo assim, outra coisa que, que eu sofri muito lá no início é a questão, você fala já até falou a comparação. A comparação, o que que acontece? Eu achava que, que as pessoas tinham que ser igual a mim. Então, Hum. essa questão é uma questão que me frustrava muito no início, muito, 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 Uau. muito. As pessoas têm que ser igual a mim, a dedicação tem que ser igual, o esforço tem que ser igual, tem que andar. Mas só que a gente tem que entender que cada um tem a sua limitação, né? Sim. Cada um tem a sua limitação. Alguns é a limitação e outras pessoas também, elas não se dedicam também o quanto, Uhum. né? Porque elas acham que elas estão, tá bom, o que elas fazem, né? Uhum. E essa questão me frustrava muito, né? Até que um dia Deus falou assim, que comigo no meu coração, que eu não tinha que olhar para o que o outro estava fazendo, eu tinha que fazer a minha parte. A minha parte e que eu fazendo a minha parte pudesse inspirar as pessoas a fazerem aquela parte também, né? Uau, legal. E aí quando eu deixei isso de querer comparar, de querer que as pessoas fossem igual a mim, que fizessem a mesma coisa, que amassem, eu falava assim, a gente às vezes ama tanto o ministério, ama tanto assim, a gente quer É, que as pessoas sejam iguais, sim. mas não é bem assim a realidade, né? São pessoas diferentes, personalidades diferentes, realidades diferentes, que a gente tem que lidar com isso. E é muito difícil, né? Sim. Hoje eu tô aprendendo ainda essa parte, mas hoje já evolui um pouco nessa parte, né? E eu tenho que comemorar, né? Nem que seja uma evolução menor, mas está indo, Com né? Então, certeza. Tá acredito crescendo. que essa parte que me frustrava muito me deixou de frustrar, né? E eu entendi que cada um tem a sua limitação, né? E isso Uau, me legal. ajudou bastante, né? Muito bom. Me Ô, ajudou Ju, muito. pra gente ir partindo aqui pra reta final, eu separei uma pergunta
é uma pergunta espinhosa, né? Sempre Ai, gosto Jesus, que medo. das perguntas para instigar, né, a pessoa a pensar sobre, Uhum, né? O aham, intuito sim. da live aqui Uhum, toda a galera que eu vou trazer trazer, é uhum, tentar fazer a pessoa despertar, sabe? aham, sim. E a pergunta é a seguinte: você já sentiu diferença no andamento do culto em relação ao louvor? Por exemplo, poxa, o louvor foi mal, o culto, consequentemente, teve uma diferença. Eu sinto diferença quando o louvor vai bem e quando o louvor vai mal. Tanto na Uhum, uhum, parte espiritual, que é o conjunto, né, aham, espiritual e técnica, né? aham. Você sente e você consegue perceber diferença? Ou você acha que, cara, eu acho que é, o louvor foi mal, passou do louvor pro pastor, acabou, o pastor Uhum, uhum. conserta as coisas e como é que você vê isso É, aí? assim, o louvor influencia muito, né? Aquela atmosfera, porque eu falo que na igreja, tanto eu, né, quanto outras pessoas, às vezes a gente chega ali acabado, Uhum, destruído, quebrado, moído, e o louvor, ele é um caminho para que a pessoa ela se abra para a próxima etapa, né? Então o louvor ele quebranta a gente para que a gente possa estar ali para receber a palavra. E eu já tive experiência mesmo de um louvor que sabe, foi e depois parece que foi, sabe, patinando o uhum, restante. sim. Eu já tive essa sensação, Percepção, sim. assim. Essa percepção, sim. E o louvor parece que, a hora que o louvor ele flui, né? Que ele vem abrindo o caminho, assim, parece que o culto ele fica diferente, né? Aquela atmosfera, né? Que o Uhum, louvor ele cria uma atmosfera ali, né? Eu falo que o louvor, Fabinho, as pessoas precisam entender o poder que é, sabe? As pessoas uhum, precisam ter a consciência do quão poderoso é o louvor. Eu acredito que um louvor assim, direcionado a Deus mesmo, que flui, ele faz coisas tremendas. Eu acho que o inferno ele fica assim, uhum, né, com, com ódio, né? sim. Bem essa palavra, né? É bem isso. Porque faz coisas acontecerem, né? Faz. Eu creio muito em cura, eu creio muito em libertação, Sim, eu sim. creio muito em coisas sobrenaturais. Desde. Não é só quem está cantando, mas o Davi, ele tocava harpa e o demônio saía. Você É, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que um solo de guitarra pode sim sim, o com mal certeza. sair. A bateria pode sim, porque assim, é uma adoração. Desde o tempo de Davi, Davi tocava harpa, e então a gente tem que ser profético nisso, né? Uhum, Quando a gente pegar para ministrar, a gente saber que o louvor ele rompe, que ele quebra cadeias, que ele, né, ele faz coisas maravilhosas. Então, o louvor ali para estar abrindo, não sei se você tem o mesmo pensamento, sim. né? Mas o louvor ele tem que vir rompendo mesmo a barreira, rompendo tudo ali para que o culto ele venha a ser uma coisa sobrenatural, né? Eu penso assim, por isso que é muito, muito, muito importante. Você já pensou? Eu estava pensando assim, Aham. como que seria a gente chegar num culto e não tem louvor? Cara, eu Poxa, nunca parei não, pra pensar, mas você já falando pensou agora, nisso? deve ser Fala, muito nossa, estranho, né? Falta algo, né? nossa, porque assim vai ficar uma coisa assim, não que Deus não vai, né? Não é essa a mas, Uhum. poxa vida, nosso louvor ele é uma coisa E eu sobrenatural, já tive né? experiência de o culto ser tão Uhum, tomado na aham, presença de não ter a aham. palavra, mas Sim, ter sim.
continuar tendo Aham. louvor ali o tempo inteiro, É, né? eu não participei de um culto desse, mas queria, né, ter essa experiência ainda, né? Já. Já estendemos o É, período, né? É, sim, a questão da sensibilidade. Eu sei que a gente tem que manter a ordem, tem que manter o horário, né? sim, Mas já teve culto ali do louvor passar do horário, porque assim a igreja tava, sabe, a igreja não parava, a igreja não parava, não parava. sim. E Não tem o tava que fazer, fluindo né? muito, né? Não tem o que fazer, Exato. é uma coisa assim, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, e você quer ficar ali, né? É por isso que a É, gente faz a noite da adoração, né? Que é uma coisa a gente fez o ano passado. sim. É, eu sei se acho que você já pegou uma ou duas, né? Peguei uma, eu acho. Gente, nossa, que, sabe, você quer ficar ali, ó. Eu É, falei que a gente precisa pegar um lugar longe pra gente ficar ali adorando a é. noite inteira, Cara, aqui tem também o né? pastor Davi Pensou? faz. No Aham. final do Fica muito, ano já muito participei bom, de né? 3. Muito bom. Cara, são ali Muito 4, top. 5 horas tocando. É demais, Tocando. cara. É, É é demais. muito bom, né? Você não quer ir embora, você Não. fica ali fluindo, né? E é por isso que a gente tem que preparar muito, muito bem. E se preparar para isso, né? Porque a gente Uhum. tem que chegar, às vezes a gente chega vazio ali. A gente não tem, É, né, não tem o que oferecer, né? É, para que não seja simplesmente canções, né? Que a gente não chegue vazio ali diante da igreja, diante de Deus e ofereça só a musicalidade, né? Também, né? sim. Então a gente não pode chegar ali vazio, né? É, às vezes a gente conecta, que tem canções, fala, às vezes tá aquela canção, fala de Deus, Deus, essa canção tá no meu coração, eu falei, não, eu vou buscar alguma coisa dentro da palavra relacionada a essa canção para Uhum. juntar tudo ali e trazer aquela atmosfera ali, né? É, Então, a gente chegar vazio de nós, né? Para que Deus ele possa encher dele e conduzir também aquele momento ali, né? Para sim. que tudo Eu isso acho que nós que, falamos aqui aconteça, sim, né? eu acho que o ponto chave dessa live, cara, foi demais. Mas eu acho que o ponto chave aqui foi quando você falou sobre o Uhum, tripé, né? uhum. Porque eu Isso acho que tá tudo que a queimando gente dentro do meu falou, coração. eu Não acho é que de tudo que hoje, você né? Tá. disse tá envolvendo isso. Porque, por exemplo, Aham, se a gente não tem ali a comunhão, fica difícil da aham, gente entender aonde, por exemplo, quem tá ministrando a canção quer ir. aham. É Sim. difícil, porque você não tem relacionamento. Eu me lembro, Aham, quando eu tava aí, que eu tinha tanta intimidade, ainda tenho, né? Só que agora a gente tá uhum, longe, mas eu tinha tanta uhum, intimidade com o Diego, né? aham. Ele até entrou Sim. aí, mas eu tinha Aham, tanta intimidade com ele que às vezes dele tocar o violão eu sabia se ele tava mal, sabe? aham. Porque a gente ficava Exatamente. muito tempo junto, a gente tava o tempo inteiro, então às Aham. vezes eu sabia se ele tinha tido um Se tinha. problema e eu Aham, falava, aham, e aí chegava e ele a mesma coisa, chegava, mano, ó, aham. não tá Sim. legal. E a gente Aham. tinha horas e horas de conversar, a gente tinha tempo de Uhum. churrasco, né? Vocês iam Aham. também. Sim, sim, sim. Então, isso ajudava muito, a gente viajava, né? A gente ia Aham. tocar É. fora. Nossa, é Então muito, muito bom. isso ajudava muito, isso faz Aham. muita diferença, né? Faz, Então eu acho faz. E que isso veio, né? Eu tava até procurando melhoras, né? Que a gente tem que sempre procurar melhoras, que nem no ministério, às vezes tem coisas que fala, poxa vida, eu preciso de uma direção, né? Preciso melhorar em tal área. Aí foi essa questão de eu ter entrado até essa semana que passou agora nessa escola de adoração, que é uma parte grátis, né? Foi onde uhum, que eu comecei a ouvir e aprender essas coisas, né? E que isso vem queimando o meu coração, né? Esse é a base que Deus tem mostrado nesse momento, né? São coisas que é que legal. que a gente precisa trabalhar no momento, né? Até tinha planos, aí começou a fluir algumas coisas, né? A questão agora mês de setembro, eu fazia reuniões, né? Eu até parei de fazer reuniões por um tempo até eu entendi que as reuniões não
todo mês ali para você corrigir uma coisa, pra você acertar uma coisa. Eu falei assim, não é esse o caminho, né? Uhum. É outro caminho. Eu falei assim, eu preciso buscar outras coisas, algumas coisas novas e acertar essas pontas que estão fora, né? E Que aí legal. foi quando veio isso para mim e isso, né, me deu Vira a chave, né? a chave. Falei, meu Deus, é isso. É isso que precisa. É isso que a gente Que legal. precisa reiniciar do zero e começar dessa forma, né? Então, eu acredito que... Por isso que a gente fala de conhecimento, de buscar. Porque Deus usa essas pessoas para que elas possam abençoar a nossa vida, É, né? E às vezes a gente tá, até que nem o versículo, né? Às vezes a gente tá ali, a gente lê, relê, e vai Deus, ele mostra uma coisa para outra pessoa que você não conseguiu ver ali dentro. é, Deus revela para a pessoa aquilo que você não conseguiu enxergar ali dentro, né? E a sim. gente, poxa vida, nossa, eu li, reli, eu não Como que eu não consegui enxergar isso que ela enxerguei? enxergou, né? Sim. Então, aproveitar essas coisas que Deus proporciona para as pessoas, né? Que Deus abençoe as pessoas para elas Legal. abençoarem a gente, né? Uau. E eu acredito que esse ano de 2022, 2023, eu acredito que existem muitas coisas serem melhoradas e eu acredito que nós, como equipe, nós vamos avançar, nós vamos melhorar em todas as questões e esse tripé vai ficar firme, né? Eu Glória a creio Deus. nisso. Amém. Que legal. Amém. Ju, muito obrigado. Cara, Eu que agradeço. foi demais. Aprendi Ai, glória a Deus. demais. Recebi muita coisa aqui que eu Amém. precisava. É muito legal Amém. Amém. porque a gente, por mais que a gente tá fazendo essa live, mas a gente sempre é ministrado Uhum. também, né? Sim, sim. Então, poxa, eu vi Uhum. várias gente comentando, a Suzana, o Aham. Lê Porte também eu vi. Ah, que bom. Então, eu tenho certeza, eu vou deixar gravado aí, eu tenho certeza que quem Uhum. vê depois também vai ser abençoado. Que Uhum. Deus possa Amém. Amém. abençoar aí vocês. Eu sinto muita saudade, Amém. né, Nossa, nós também. de Nossa vida. ministrar aí, cara. Sinto E, muita saudade. e foi uma época muito boa, né? Foi, Foi bênção, né? Foi uma foi uma época época muito boa. que o ministério começou a avançar, né? É, Avançar, onde a gente aprendeu coisas, né? sim, Juntos. Foi muito, muito top mesmo. Eu foi. acredito que a gente vai ter uma oportunidade de novo, né? Em breve ali. Com certeza em breve a gente vai ter uma oportunidade aí de fazer É, um som, vai vai vir ser pra bênção cá e demais. vamos fazer um som, ministrar, né? Amém. E compartilhe os conhecimentos, né, com a gente. É, Que Deus abra sua mente aí, que você compartilhe os conhecimentos aí do amém, outro lado do mundo com a gente, né? amém, Que você seja bênção também, que você seja muito mais abençoado, né? Que venha trazer aí amém, essa presença, esse fluir de Deus através das suas canções, onde você for, amém, e que você traga, represente a presença de Deus em qualquer lugar que amém. você for, através das canções. Eu agradeço muito mesmo esse convite, muito honrada por compartilhar coisas aqui com você, né? Ouvir Foi coisas, demais, Ju. muito honrada Foi mesmo. Muito demais. obrigada mesmo, Muito Fabinho. obrigado. Que Deus possa também abençoar na liderança do seu Amém. ministério ali. Que Amém, Deus amém. possa aumentar aí a ousadia, a unção, a Amém. técnica. Que Deus possa Amém. trazer, fortalecer esse tripé, né? Que Deus Uhum, possa. sim. Porque eu acho muito legal a igreja aí, né? Como eu fiz parte. Eu acho Uhum, muito legal a liberdade, né? Que, que sim. vocês dão, né? Uhum, Tanto, tanto para um compartilhar com o outro, mas também a liberdade de estar junto, né? Vocês sim. não são intocáveis, né? E isso é muito Sim, legal. sim. Isso Isso é muito é. legal. Isso vem dos pastores também que a gente conhece. Sim, Então que sim, Deus sim. possa multiplicar isso, que Deus possa Amém. fortalecer. Eu tenho certeza Amém. que não é só isso, Deus vai levar vocês ainda, vai soprar, né? Não esqueça disso, não Amém. esqueça que Deus tem uma palavra para vocês. Uhum. Deus tem uma palavra para você, então deixa Deus fazer. Amém, eu creio. Amém. Amém? Deus é bom. Amém, Fabinho.
Amém, eu Então é creio nisso isso aí, tudo. pessoal. Ó, você que ficou aí, valeu. Ó, semana que vem tem live com o meu irmão aqui. Nós vamos Legal. nós vamos falar sobre o rigor no Ministério do Louvor. Algo que a gente Legal. Tema viveu, né? Que bom. você também viveu. Aham. É, nós vamos pôr o dedo na ferida aí. Vamos ver como é que Legal. vai. Interessante. Essa live foi boa, né? Essa live Foi. foi Foi live com o meu tranquilo. irmão. Eu escolhi meu irmão já para isso, porque eu já Amém. Oh, glória a Deus por quero, isso. quero falar algumas coisas, Glória algumas a coisas bem Deus por interessantes com isso. ele que a gente viveu. Aham, sim. E a gente Então vai ser vai estar demais. acompanhando aí para Ju, aprender obrigado, viu? mais. Muito obrigado mais uma Amém. vez pelo Eu que convite agradeço. e Deus abençoe. Amém, Fabinho. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.